bairro do Poço, ou seja, fica o alerta em relação a esse crime que vem ocorrendo, esse crime de furto, esse crime de assalto, à luz do dia aqui em Maceió. É algo que parece que tem aumentado, né? Aqui na capital. Parece que é algo que tem aumentado e a gente fica preocupado com isso. Já temos aqui conosco o governador de São Paulo, dividindo a tela aqui com o Jornal da Mix Alagoas. O governador João Dória, desde já agradecemos a gentileza de atender ao convite do Jornal da Mix. Seja bem-vindo. Obrigado. Uma boa tarde para vocês. Prazer estar aqui. Aliás, prazer e privilégio estar aqui com vocês. Só preciso localizar um pouquinho quem é o João, quem é o Cícero. Cícero sou eu, governador. Boa. E o meu xará é o que está do seu lado. É o seu xará aqui, o bonitão aqui. Tá ótimo. Obrigado, Cícero. Obrigado, João. Obrigado aos ouvintes e internautas aqui também da nossa Mix. Nesse momento estamos falando aqui para os mais de 3 milhões de habitantes aqui do estado de Alagoas, que o senhor conhece. Eu queria começar o nosso bate-papo, governador, sabendo se o senhor já bateu o martelo em relação à disputa presidencial. Quem bateu o martelo foram 44 mil eleitores do PSDB, 44 mil tucanos que votaram nas prévias do PSDB no último mês de novembro. Democracia é isso. E o PSDB foi o único partido no Brasil que fez prévias para a escolha do seu candidato à presidência da República. Portanto, vamos seguir a regra democrática, e a democracia foi feita no PSDB, aliás, num amplo movimento de prévias, sob o comando do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo. Agora temos uma segunda etapa, que é somar forças para construir a melhor via. Não chamo de a terceira via, mas da melhor via, Cícero, para que, juntamente com o MDB, o Cidadania e também o União Brasil, possamos ter uma candidatura única, com um candidato a presidente da República e a vice-presidente da República, para trazer esperança ao povo brasileiro e uma alternativa a essa dualidade que, neste momento, está entre Lula e Bolsonaro. Falando sobre isso, governador, dessa possível aliança aí entre MDB, PSDB e União Brasil, o senhor é favorável a essa aliança que gira em torno de um nome? Totalmente. Isso é muito importante. O Brasil precisa de união. Fracionados, nós não teremos nenhuma possibilidade de oferecer um campo de esperança aos brasileiros. E aí o desastre será completo. O maior pesadelo, Cícero, que pode ter para um brasileiro consciente é ter que escolher entre Lula e Bolsonaro, dois extremistas, dois equívocos. Infelizmente, dentro da democracia, não há que se criticar o processo, mas há que se considerar os equívocos, né? Escolhemos o remédio errado para a sucessão de Lula e não vamos escolher o remédio errado agora para a sucessão de Bolsonaro. Democracia tem isso, Cícero, João, tem o lado bom e o lado ruim. Embora, mesmo com o lado ruim, é muito melhor exercer a democracia, a liberdade, o direito de escolha, o contraditório, do que o regime ditatorial e o autoritarismo, né? O senhor falou de dois possíveis candidatos que podem, inclusive, ao segundo turno, né, figuram nas pesquisas, né, Lula e Bolsonaro, uma possível polarização, algo que o senhor naturalmente tenta evitar, claro, como os demais candidatos. Então, eu queria saber qual a sua avaliação do governo Bolsonaro, governador João Dória, e como definiria o presidente? O senhor se arrepende de ter apoiado o Jair Bolsonaro? Começo por aí, Cícero, arrependimento total. Se pudesse voltar no tempo e o arrependimento fizesse uma marca, eu estaria com essa marca do arrependimento, porque eu acreditei que pudéssemos ter um projeto liberal, inovador, que haveria, sim, a sequência do projeto de um Brasil liberal, de um Brasil que respeitasse a justiça, que compreendesse o valor da liberdade, compreendesse o fim do centrão, ou pelo menos esse centrão mal colocado, que não houvesse mais a pretensão à reeleição. Aliás, tudo que Bolsonaro prometeu durante a campanha. Trouxe Paulo Guedes, eu já conheci, tinha uma relação com o Paulo Guedes, para um programa de governo liberal, transformador, uma proposta que pudesse diminuir a pobreza no Brasil, redução das desigualdades sociais. Nada disso aconteceu. O Brasil dobrou, Cícero, a sua pobreza de 15 para 30 milhões de brasileiros em situação de pobreza e extrema pobreza. Hoje nós temos 30 milhões entre desempregados e semi-empregados,
no Brasil. A inflação está beirando 11%. Isso é a média da inflação. Se você considerar o preço da cesta básica, hoje, 3 anos e 2 meses depois do início do governo Bolsonaro, já subiu mais de 44%. O povo não come carne há mais de 2 anos. Hoje, a dificuldade para ter o mínimo para se garantir a segurança alimentar de uma família... A fome voltou a fazer parte da paisagem, né, governador? Lamentavelmente. A fome aumentou, o desespero também, e a pandemia, um desastre a conduta do governo Bolsonaro na pandemia, uma vergonha. O presidente da República, aliás, continua insistindo em ser um negacionista. No início da pandemia, enquanto médicos, especialistas, cientistas diziam é grave, é uma pandemia, pode matar, pode colocar um dano enorme na vida e na saúde dos brasileiros, esse negacionista do Bolsonaro dizia, não, um resfriadozinho, é uma gripezinha, vocês são maricas, covardes, chamou de covardes pessoas com mais de 60 anos que usavam máscara. Inclusive que não era coveiro, né? Enfim, e outras coisas. Não, é mimimi, é um conjunto de absurdos que é inominável até. E aí está o resultado. O Brasil tem hoje 656 mil mortes, é um número estrondoso. Como o senhor definiria, então, o presidente Jair Bolsonaro, governador João Dória? Um desastre, o maior desastre que esse país já teve à frente da presidência da República. Olha, eu condenei a ditadura militar, meu pai foi cassado pelo golpe militar, foi exilado, eu fui para o exílio também, fiquei 2 anos, 65, 66, 1965, 66, fora do Brasil, meu pai ficou 10 anos no exílio. Eu condenei muito o governo Lula, o desastre do governo Lula, dentro da tese de que os fins justificam os meios, roubando dinheiro público, e justificando para um projeto de poder e defendendo os mais pobres e roubando o dinheiro da Petrobras, da Eletrobras, abrindo contas no exterior, contas na Suíça, contas em Luxemburgo, comprando triplex, comprando sítio, enriquecendo os filhos, colocando dinheiro na borra do PT para fazer um projeto de continuismo, de uma versão socialista equivocada, estilo Chaves, estilo Cuba. Depois tivemos um único hiato, fora, evidentemente, do período auspicioso do governo Fernando Henrique Cardoso, os 2 anos do presidente Michel Temer, que foram 2 anos produtivos e bons para a economia e para o Brasil. Um homem correto e honesto. Essa é a minha visão, evidentemente, em relação ao governo Temer e aos que colaboraram no seu governo. E depois esse desastre completo. Desastre na saúde. O senhor julga ser o pior presidente da história do país, é isso? Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Ele foi pior do que os governantes na ditadura militar, que devem ser condenados, evidentemente, porque não tinham legitimidade democrática nos seus governos. Mas Bolsonaro, eleito pelo povo, foi um desastre. Um desastre na economia, um desastre na saúde, um desastre na educação, um desastre no meio ambiente, um desastre nas relações internacionais, um desastre na cultura. Eu posso nominar aqui 22 desastres desse governo. O Brasil andou para trás em tudo, na educação. Imagina como pode um país, na educação que é essencial, Cícero, nós só vamos ter uma grande nação com um grande projeto de educação, escolas de tempo integral, apoio à academia, ou seja, às universidades, apoio ao ensino técnico. 4 ministros da educação, um pior do que o outro, no governo Bolsonaro, 4 ministros da saúde em meio a uma pandemia, repito, que levou a vida de 656 mil brasileiros, um governo que não se entende, que fala palavrões. Vocês assistiram a reunião ministerial? Aquilo não era uma reunião ministerial, aquilo é um botequim de 5ª categoria, um xingando o outro, dizendo eu vou invadir o Congresso Nacional. E o Sérgio Moro, como fica nessa relação, governador? Hein? Sérgio Moro, como fica nessa relação? Eu sou daqueles que têm respeito pelo Sérgio Moro. O mundo da política, Cícero, não gosta do Sérgio Moro. Eu tenho uma relação respeitosa e um bom diálogo com o Sérgio Moro e entendo que ele deva fazer parte, sim, desse diálogo para a construção de um movimento de centro democrático liberal, respeitoso, sério e ético para o Brasil. Eu não desqualifico e nem o coloco fora desse contexto, não. Jornalista João Mozinho, por favor. Governador João Dória, São Paulo foi pioneiro na questão contra a Covid-19, a questão da vacinação, e o que a gente vê
é uma movimentação da União já para esse mês de março para rebaixar o Brasil de uma pandemia para uma endemia. Qual a posição do governo de São Paulo? Qual a posição do senhor em relação a essa situação? Bem, João, eu não posso avaliar do ponto de vista do Ministério da Saúde, mas posso avaliar sim do ponto de vista do Estado de São Paulo. São Paulo é o estado que mais vacina no Brasil, aliás, desde outubro do ano passado. Basta assistir o Jornal Nacional e também a reprodução dos dados do consórcio de veículos de comunicação, que envolve Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Rádio CBN, Rede Globo e outras emissoras, e ali você tem os dados. E aqui em São Paulo, hoje, nós atingimos 99,4% da população adulta acima de 12 anos com as 2 doses da vacina. E 74,30% da população infantil na faixa de 5 a 11 anos também com a primeira dose da vacina contra a Covid. Aqui tivemos já há 6 semanas queda no número de internações, ou seja, leitos primários de atendimento à Covid, queda nos leitos de UTI, daqueles que, no agravante, são internados em leitos de UTI, houve queda também, queda expressiva, mais de 44%, e, felizmente, queda de óbitos também. Ou seja, a conjunção desses 2 fatores, a queda da incidência da Covid, da Omicron, e o aumento da vacinação, permitiram que São Paulo estabelecesse, no decreto que, aliás, eu assinei ontem, liberando o uso das máscaras aqui em São Paulo em ambientes fechados. Já tinha, na semana anterior, liberado o uso de máscaras no ambiente aberto. Ou seja, nós estamos caminhando em São Paulo para uma situação não mais de pandemia, e sim de endemia. Sempre com cuidado, sempre com zelo, sempre com muita Como atenção. fator determinante a vacinação, não é isso, governador? O índice Sim, de vacinação. isso é determinante. E só para concluir, Cícero, ainda aqui, apenas para servir de referência aos que estão nos ouvindo e nos acompanhando aqui na Mix, que em São Paulo continua obrigatório o uso de máscaras no transporte público, em ônibus, em trens, no metrô, em aviões e também em todas as instituições de saúde, hospitais, UBSs, unidades de saúde públicas ou privadas ainda é obrigatório. E a recomendação que temos feito, quem entender que deva continuar usando máscara, tem todo o direito de continuar utilizando. E incorporar os bons hábitos que essa triste pandemia acabou nos ensinando. Lavar as mãos constantemente, usar álcool em gel também com frequência. Essa é uma medida que pode ajudar não só a evitar a Covid, como evitar outras doenças também. Governador, a CPI da Covid, ela cumpriu o seu papel? Cumpriu, e cumpriu bem, a meu ver, João. Aliás, cumpriu e revelou nomes importantes da vida política no Senado Federal. Você está aqui, o senador Alessandro Vieira, vou citar 2 nomes, mas poderia citar outros também, não quero ser injusto, mas que ganhou projeção nacional pela sua conduta brilhante, a sua firmeza nessa CPI. O mesmo em relação a Simone Tebet, do MDB, senadora, da mesma forma. E os que coordenaram ali essa CPI, os 3 senadores, o senador do Amazonas, o senador de Alagoas, o Renan teve uma conduta também bastante construtiva, eu diria bastante firme, e o senador do estado do Amapá. Foram 5 senadores, entre outros, eu não quero ser injusto, que se destacaram nessa CPI, que, a meu ver, cumpriu bem o seu papel de forma ampla, com amplo direito de resposta e de defesa de todos que ali foram, mas ela foi incisiva e apresentou um relatório duríssimo de condenação ao governo Bolsonaro, estabeleceu claramente ali as regras de um governo negacionista. E o judiciário precisa da sua resposta em relação à pandemia? O judiciário ajudou e contribuiu, e eu quero aqui destacar o papel do Supremo, e em especial do ministro Lewandowski, que deu amparo e suporte aos governos estaduais diante das ameaças que fez o governo federal, sob o comando do negacionista Jair Bolsonaro, que queria impor aos estados as suas decisões, desrespeitando o Pacto Federativo e a própria Constituição brasileira. E foi o ministro Lewandowski que assegurou que caberia aos estados a conduta da pandemia e as decisões sanitárias nos estados. Isso é preciso destacar. Também outros ministros do Supremo se destacaram com as suas medidas protetivas e a compreensão de que a ciência
a saúde e a vida das pessoas era mais importante do que qualquer posição de ordem econômica ou ideológica. E eu cito aqui o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Dias Toffoli, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Gilmar Mendes e o próprio presidente Luiz Fux. Todos eles tiveram sentenças e medidas importantes e protetivas ao povo brasileiro nesse período da pandemia de Covid-19. Governador, nós temos muitas perguntas aqui de ouvintes, né, ao divulgarmos que a entrevista de hoje da Mix Alagoas, o Jornal da Mix Alagoas, seria com o governador de São Paulo. Claro, né, São Paulo é um estado muito importante no país, a gente sabe disso, o senhor é uma pessoa bastante conhecida, isso fez com que muita gente mandasse aqui pergunta para a gente. Não vai dar para ler todas, claro, nosso tempo é resumido, mas a Nicole Melo, que também é jornalista, está com a gente aqui na bancada, não vai aparecer aí, governador, mas vai estar aqui pertinho e vai fazer uma pergunta de um ouvinte. Manda aí, Nick. Boa tarde, governador. Cícero, temos, como você já comentou, diversas perguntas. Eu separei uma aqui do Gilberto, lá de São Miguel dos Milagres. E ele pergunta o seguinte: governador, o senhor não acha que essa pluralidade de candidaturas à presidência não nos coloca no risco de Bolsonaro ganhar novamente e vivemos mais 4 anos desastrosos sob o comando dele e da incompetente gestão de Paulo Guedes? Governador dos Milagres, eu acho que o senhor já ouviu falar, não sei se conhece. Não, muito, eu conheço São Miguel dos Milagres, eu ia comentar agora. A linda São Miguel dos Milagres. Uma das praias mais bonitas do mundo, cara, sem dúvida alguma. E praias lindíssimas, um lugar lindo, boa comida, boa gastronomia, bons hotéis, bom serviço. Conheço, estive lá, meu filho, inclusive, passou o ano novo lá, o meu filho mais velho, que tem o meu nome. A galera ligadinha lá em São Miguel dos Milagres aqui, ouvindo o senhor falar aí, né? Fale bem, fale bem. Não, bem, com entusiasmo, é o que eu ia comentar agora, sem contar a boa pergunta feita pelo Gilberto. Mas quero fazer um protesto aqui, Cícero. Por que não mostrar a Nicole? Porque ela vai ter que aparecer, vem para cá. Vem para cá, Nicole. Técnicas, governador. E outra coisa, inclusive, ela é daí, é de São Paulo, é paulista, viu, governador? É paulista. Boa tarde, governador. Agora estou vendo a Nicole aqui, tudo a favor das mulheres, Cícero. Claro, claro. Mandou Chegou bem. mais bonita, né? Mandou bem, mandou bem. Melhorou a cena. E você salvou fica a Nicole. Ô Cícero, você salvou a sua pele aí também, viu? Melhorou a foto e melhorou a sua pele também, viu? Porque você corria risco de vida, excluindo uma mulher desse cenário do jornal. É porque a Nicole, para ser justo, governador, porque a Nicole ela faz a nossa produção, então ela está lá na bancada dela, na produção, mas muito justo, né, que ela esteja aqui, apareça aqui, que inclusive é paulista, viu? Isso é de Itaquera. Eita, Zona Leste aqui, da nossa capital de São Paulo. Boa, é corintiana ou não? Oi? Não, sou palmeirense. Fala isso não, governador. Senão me queimo. E em relação à pergunta do governador, por favor. Obrigado pelo gesto do João, que cedeu o assento aqui no estúdio para a nossa Nicole. Mas olha, Nicole, eu queria comentar, muito boa a pergunta feita pelo Gilberto, pelo nosso ouvinte, pelo nosso internauta, e ele tem razão. Se nos dividirmos, o risco é da reeleição de Bolsonaro. Aí o desastre que já é absoluto, aí mergulha o Brasil no caos total. E o caos não é só o caos econômico, o caos da pobreza, da miséria, do desemprego, é o caos da democracia. Bolsonaro tem uma enorme vocação para o autoritarismo. Ele, se pudesse, se autodecretaria imperador do Brasil e ditador, para viver 20 anos mandando, desmandando, que essa é a vocação dele. Todo medíocre gosta de ser ditador. Toda pessoa autoritária é um incapaz, que não gosta de ouvir, que não gosta de críticas, que não gosta de dialogar. Normalmente, essa é uma característica que estampa a figura de medíocres e de covardes. Então, eu estou de acordo, sim, com a posição apresentada pelo Gilberto, o que faz, Gilberto, que nós tenhamos que ter muito juízo, muito discernimento e muita humildade também para compreender que temos que encontrar esse caminho da união, de um nome que possa liderar o Brasil nesta campanha, oferecendo posições e esperança diferente dessa de Lula e Bolsonaro, porque esse caos nós já conhecemos. De Lula, vivemos o desastre durante 13 anos. E de Bolsonaro, nesses 3 anos, ele conseguiu multiplicar a casa máxima em todas as áreas. Ele foi pior do que o Lula, conseguiu em 3 anos fazer um governo mais ordinário e mais nocivo do que Lula. E os dois gostam de roubar. Lula no bilhão e Bolsonaro no milhão, que adora uma rachadinha para os filhos,
para as esposas, ex-esposas, para fazer dinheiro com o trabalho alheio, de maneira ilícita, de maneira criminosa, e o outro gosta de roubar o dinheiro da Petrobras, o dinheiro da Eletrobras, para perpetuação no poder. Lembra? Os fins justificam os meios? Nicole, os fins não justificam os meios. Seja honesto, seja correto, proteja os mais pobres, reduza as diferenças sociais e as desigualdades, mas para isso você não precisa roubar o dinheiro público, você não precisa fazer um projeto de poder para se eternizar no poder. Eu sou contra a reeleição, uma das razões é essa, exatamente para ter renovação e evitar a perpetuação no poder, seja de quem for, de pessoa ou de partidos. Nós temos que renovar a política brasileira, colocando gente, se possível, gente jovem, gente capaz e gente honesta à frente de prefeituras, governos e da presidência da República. A gente falou de São Miguel dos Milagres, né, que é um município nosso aqui, litoral, praia bacana. Então, eu vou entrar rapidamente no tema aqui da política local, governador. O senhor deve acompanhar, claro, né? O seu partido tem um possível candidato aqui ao governo, o senador Rodrigo Cunha. O senhor tem acompanhado? Como tem visto essa movimentação? Tenho acompanhado, sim, Cícero. Eu não sou um bom analista para fazer análise específica, detida, detalhada e talvez justa da política alagoana, nem mesmo do meu partido, que é o PSDB. Mas do senador Rodrigo Cunha eu posso falar. Esse eu conheço, sei da sua índole, sei da sua biografia, da sua honestidade, decência, inteligência e do bom mandato que vem fazendo à frente do Senado Federal em nome do seu estado de Alagoas. Portanto, esse eu posso testemunhar, porque conheço. Não sou capaz de fazer um desenho ou uma análise correta sobre perspectivas da política alagoana, até porque eu entendo que isso é sempre uma tarefa específica. Coisa muito peculiar, né, local, localmente. Claro. Isso. Está chegando nosso horário, governador. Eu queria saber qual legado o João Dória, o João Trabalhador, quer deixar como político ao fim de sua trajetória. Cícero, eu vou responder, mas por dever de justiça, eu preciso fazer a citação de duas pessoas que eu gosto muito do PSDB. Primeiro, Tereza Nelma, que embora esteja de saída do PSDB, tenho muita estima, muito respeito por ela. Deputada federal, Tereza Nelma. E é deputada federal, brilhante, dedicada. Aliás, Nicole, uma mulher que honra a defesa da mulher, a defesa... Já entrevistamos algumas vezes. Diversas vezes. Gosto muito dela, talvez ela esteja vendo nesse momento. Uma guerreira, e eu tenho muito, muito respeito por ela. Outra é o Pedrinho Vilela. O Pedro Vilela também traz a tradição da família Vilela, e uma tradição muito respeitosa e igualmente... Ele anda meio sumido, sabe, governador, mas... Mas ele é bom, sumido ou não sumido, ele é uma boa pessoa. E eu quis fazer esses dois registros aqui, mas respondendo a você, o legado, foram 3 anos e 2 meses de governo aqui em São Paulo. Aqui nós temos a maior comunidade alagoana fora do estado de Alagoas, portanto, há milhares de alagoanos aqui que podem testemunhar o nosso governo. E torna São Paulo um estado, né, uma capital ainda melhor, não é? E é verdade, e plural. Por isso que São Paulo é o espelho do Brasil. Não há estado que espelhe tanto o Brasil como São Paulo. Eu sou filho de baiano, portanto, meu pai migrou para cá como... Senhor João Agripino da Costa Dória Neto. E veio para cá com dificuldade, sem dinheiro, e encontrou aqui oportunidade. São Paulo continua sendo a terra da oportunidade. Todos aqui são abraçados. Pai nordestino, permita-me, governador, tem alguma relação mais próxima assim com o Nordeste? Já que a gente está falando aqui no estado do Nordeste, claro. Qual a sua relação com o Nordeste? Fala para a gente. É grande. Meu pai era baiano, soteropolitano, e também parte da nossa família é de Sergipe. Portanto, todos vizinhos, 2 estados vizinhos de Alagoas. Tenho família, inclusive um ex-governador. Eu vivi aqui quando jovem, vim aqui, enfim. Muito. Primeiro, um primo de meu pai, meu primo em 2º grau, foi governador do estado de Sergipe, João Seixas Dória. Meu pai foi deputado federal pela Bahia, chegou pobre aqui em São Paulo, trabalhou, teve sucesso, teve êxito, se candidatou pelo PDC, Partido Democrata Cristão, pela Bahia, ele não quis se candidatar aqui por São Paulo, e foi eleito deputado federal, até que foi cassado em 64 pelo golpe militar. Então, não só tenho raízes, como metade do meu sangue é nordestino, é baiano, e eu me orgulho muito disso, viu, Cícero? E como legado, eu queria mencionar a você que nós estamos deixando aqui um estado melhor. São Paulo, mesmo diante da crise econômica e da crise da Covid-19, cresceu 5 vezes mais, Nicole, do que o Brasil.
Nós convidamos Henrique Meirelles, que foi ministro da Fazenda, aliás, um bom ministro da Fazenda, do bom governo Temer, para ser o nosso secretário da Fazenda e Planejamento. E ele conduziu brilhantemente a economia do Estado de São Paulo, até porque eu sou delegador, eu não sou centralizador, e São Paulo cresceu 5 vezes mais. São Paulo teve um PIB 19, 20 e 21 de 8,1% de crescimento. E o Brasil, 1,5%. Crescemos 5 vezes mais do que o Brasil e geramos 38% de todos os novos empregos gerados no Brasil nesses 3 anos, sendo que São Paulo tem 22% da população brasileira e oferecemos 38% da geração de empregos. Portanto, cumprimos aqui a obrigação de gerar empregos, ativar a economia, e se a economia de São Paulo vai bem, ajuda o Brasil. São Paulo representa hoje 37% da economia brasileira, produtos que vêm do agronegócio, ou produtos como sal, produtos minerais, mesmo os produtos de renda, os produtos artesanais, o turismo de Alagoas. Se São Paulo vai bem, Alagoas vai melhor. É só olhar. São Paulo tem uma importância muito grande no país como um todo, né? Não é, governador? Só usando aqui São Miguel dos Milagres, é só olhar a quantidade de paulistas que foi durante o Carnaval, durante o Réveillon e agora durante o verão, a São Miguel dos Milagres. Parecia uma praia paulista de tantos brasileiros de São Paulo. E são muito bem recebidos, porque é uma peculiaridade do nordestino, o senhor sabe disso, acolher bem, né? Quem aqui chega. E por isso que voltam, por isso que recomendam também, porque são bem tratados. Divulga a gente aí, hein, governador, para que os paulistas venham mais ainda para cá. A gente quer. O povo, não, aliás, a recomendação aqui é que os paulistas talvez não estejam nos assistindo nem ouvindo aqui, mas se tiverem, visitem São Miguel dos Milagres, visitem Maceió, Alagoas. E se apaixonam, viu, governador? E ficam. Se apaixonam e ficam lá. Exatamente, e voltam, e retornam. Mas o que eu desejo para o Brasil, Cícero, é que seja um país, primeiro, em paz. Nós não podemos viver nesse conflito permanente da esquerda contra a direita, ou seja, esquerdistas, extremistas de um lado, lulistas e bolsonaristas, extremistas de direita de outro. Nós precisamos de paz para poder gerar empregos, para crescer, claro, para voltarmos a ter orgulho de sermos... para viver, né, governador? Acho que ninguém veio para o mundo para ser feliz, cara. Não veio para trabalhar, um conflito, trabalhar, manter a família, ter momentos felizes. Eu acho que isso é o sentido. Garantir educação de qualidade para os nossos filhos em escolas públicas, digitais, corretas, com bom ensino, como nós fazemos aqui em São Paulo. Ouvir uma boa música, tocar um rock and roll, como eu faço de vez em quando. Exato. É viver a vida, mas viver, evidentemente, com dignidade. Nós não podemos admitir e conviver com a pobreza e com a miséria e com a indiferença. Como esse governo Bolsonaro, que despreza os mais pobres, como despreza os negros, as mulheres, os LGBTs, a comunidade indígena. É um absurdo ver esse Bolsonaro se auto-homenageando, colocando um cocar indígena. Se ele declarou várias vezes em discursos no Congresso que o Brasil devia ter dizimado a população indígena. Esse homem se auto-intitula, parece o Luís XIV, o rei que se auto-coroou e disse: o sol sou eu sou o rei. Um absurdo. É cada absurdo que viver no Brasil, Cícero, com esse Bolsonaro, ele não passa um dia sem cometer equívocos, mentiras e absurdos como esse. Pode alguém que já defendeu na tribuna da Câmara Federal, Nicole, que o Brasil deveria ter dizimado a população indígena, se auto-homenagear, colocar um cocar, abraçar um indígena que ele não sabe de nada, coitado, ele está ali talvez por convite de alguém, e exaltar como se ele fosse um protetor dos indígenas. Invadiu terras indígenas agora na região amazônica, na região também no Mato Grosso, permitiu essa invasão daqueles que querem fazer a busca e a procura pelo ouro e por minérios, jogou no lixo os códigos ambientais, invadindo o território indígena. É um absurdo isso. Nós queremos... Governador, para a gente encerrar, por favor, chegou a nossa hora, eu queria que, assim, se o senhor pudesse rapidamente falar... O senhor, como falou, né, a questão do Lula e do Bolsonaro é um cenário que o senhor gostaria de não ver, né, da população brasileira poder não ter esse cenário. Mas considerando um cenário de segundo turno que o senhor não esteja participando, né, considerando essa possibilidade, claro, o senhor vai lutar para chegar até o segundo turno, mas considerando essa possibilidade de uma disputa entre Lula e Bolsonaro, quem o senhor apoiaria?
Nenhum dos dois. O Brasil não vai viver esse pesadelo, Cícero. Deus é grande e há de permitir que o Brasil não tenha essas duas opções. É muita tristeza para o Brasil, com 30 milhões de pessoas em situação de pobreza, ter que optar entre dois populistas, um de extrema esquerda e outro de extrema direita. Deus é grande, a democracia é grande, nós teremos sim uma boa opção ao longo dos próximos meses, para que você, Cícero, para que você, Nicole, para que o nosso João, que está aí ao lado, e os que estão nos assistindo e nos ouvindo, possam encontrar essa opção. E respeito também aqueles que preferirem fazer essa opção por Lula e Bolsonaro, não há desrespeito. Faz parte do jogo democrático, claro. Faz parte do jogo democrático, mas eu prefiro ter o sonho de um Brasil livre, soberano, com a redução sensível da pobreza, sem populismo, do que imaginar que as opções de hoje serão as opções de amanhã. Temos ainda 7 meses pela frente, ou quase 7 meses, para que os brasileiros possam ter um outro sol de esperança brilhando no nosso horizonte. Governador João Dória, quero mais uma vez aqui agradecer a gentileza de ter atendido ao nosso convite, né? A tecnologia hoje nos permite, né? Isso é uma coisa fantástica. O senhor é em São Paulo, falando aqui para milhões de alagoanos, né? Eu acho que isso é muito bom. As pessoas passam a conhecer mais, né, os personagens políticos que nós temos no país. A gente agradece, a gentileza, sabe da sua agenda, né, claro, né, como governador de São Paulo, mas a gente agradece a gentileza que nos atendeu prontamente, toda a sua equipe, a gente quer agradecer também, pessoal sempre muito gentil aqui com todos nós, com a Nicole. Agradecemos mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Cícero. Somos todos alagoanos aqui, viu? Todos que adoram o estado de Alagoas, viu? Um grande abraço para você, Cícero. Um beijo para você, Nicole. Gostei de ver você no estúdio. Os que estão nos acompanhando aqui pela internet, pelo seu celular, pela tela do seu tablet ou computador, estão vendo aqui a Nicole, bonita, com os óculos bonitos, com os seus cabelos palmeirense Nicole, governador. Palmeirense Nicole. Cadê o João? O João sumiu? Cadê o João? Não, chega aí, João. Entra na tela aí, João. Fica todo mundo junto, não tem problema. A gente já tem uma disputa aqui, viu, governador? O João e Nicole é CSA. João e Nicole é CSA, eu sou CRB. CRB azulão. É, aquele que eliminou o Palmeiras o ano passado, eu acho que o senhor lembra. Eu sou cientista, mas também estamos numa fase tão ruim que não dá nem para falar. O Santos está na beira da degola, de tão mal que está esse ano. É verdade. Futebol, eu estou até me abstendo de falar, porque meu time está numa pindaíba de fazer gosto. Mais um time histórico, o time de Pelé, enfim. Governador, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Cícero, Nicole, João, muito obrigado. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui na nossa Mix, no Jornal da Mix. Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, governador, e a todos. Tchau. É isso, pessoal. A gente acabou de ouvir o governador de São Paulo, governador presidenciável, João Dória, que, mais uma vez, ratifica seu posicionamento, não é, João Muzinho? Da sua candidatura à presidência da República e pôde falar aqui de forma ampla, aberta, uma conversa bacana, não é isso, João? É verdade, Cícero. E o que o governador João Dória aposta nessa questão dessa terceira via, dessa não polarização entre Lula e Bolsonaro. Você vê que a todo tempo o discurso dele enfatizando a questão da corrupção do presidente Lula, do atual presidente Bolsonaro. Enfim, o João Dória vai tentar costurar esse apoio do MDB, do União Brasil, do Cidadania, como ele falou, para ter uma candidatura própria para presidente da República, e quiçá que seja ele. Enfim, essa é a costura do Dória hoje. É isso, a gente agradece, passamos um pouquinho do horário, né, Rafa, porque a gente teve probleminhas técnicos, uma desconexão aqui no YouTube, e a gente estava agendado naturalmente, né, tivemos que resolver o problema para poder ouvir o governador de São Paulo, que gentilmente atendeu o nosso convite, então a gente manteve o tempo que tínhamos combinado, né, porque foi um ajuste técnico. Mas é isso, a gente agradece a compreensão de todos, boa noite, galera, e amanhã a gente está de volta. Segunda-feira. Segunda, é mesmo. Você ouviu Jornal da Mix, segunda edição. De volta amanhã, às 5 da tarde.